Assim, se fizermos uma análise imparcial, vamos chegar à conclusão de que só pode ser considerada verdadeira a ciência capaz de curar. E daí a razão de eu afirmar que a medicina não é ciência exata. Embora, sobre todos os aspectos, as explicações médicas sejam bem detalhadas, nunca tocam na essência do problema, pois permanecem sempre em plano secundário. Inclusive, muitas vezes, até os próprios médicos chegam a admitir que alguma de suas explanações não correspondem à realidade. Origem das bactérias. Ensinamento de Meishu Sama, A Arte do Jorei, volume 2, página 44. O surgimento de todas as espécies de bactérias e doenças contagiosas tem sua origem em partículas tóxicas presentes em Suiso, espírito da água, o que esclarece porque o tratamento ideal para a cura de qualquer doença consiste na eliminação da sua causa, ou seja, na própria eliminação dos elementos impuros contidos em Suiso. É muito importante que todos entendam bem essa minha explicação a respeito da teoria do surgimento e da cura das doenças. Como conclusão, posso afirmar resumidamente que os tratamentos da medicina convencional não passam de métodos de solidificação de toxinas, que até já estavam começando a ser dissolvidas. Por outro lado, o Jorei consiste justamente no processo de dissolução e eliminação das partículas tóxicas presentes em Suiso. Portanto, enquanto os procedimentos médicos procuram preservar a doença, o Jorei chega a destruí-la, quer dizer, ele restitui a saúde. Assim, se fizermos uma análise imparcial, vamos chegar à conclusão de que só pode ser considerada verdadeira a ciência capaz de curar. E daí a razão de eu afirmar que a medicina não é ciência exata. Embora, sobre todos os aspectos, as explicações médicas sejam bem detalhadas, nunca tocam na essência do problema, pois permanecem sempre em plano secundário. Inclusive, muitas vezes, até os próprios médicos chegam a admitir que alguma de suas explanações não correspondem à realidade. São como uma árvore à beira da morte, em que apenas galhos e folhas estão sendo tratados, sem que se tenha noção de que o mal se encontra na raiz. Acho que com esse exemplo vocês entenderam os procedimentos da medicina e da patologia em geral. Em resumo, posso dizer que a medicina como ciência ainda se encontra no nível inferior, pois desconhece a essência das doenças. E também falta-lhe lógica e razão para chegar a atingir um nível mais profundo. Ao contrário, o Jorei atinge o âmago da vida humana, de acordo com uma lógica inquestionável, e por isso é a ciência do futuro, inclusive de nível superior. Como comprovação disso, basta observar que os efeitos surpreendentes do Jorei são tomados pela ciência materialista como algo milagroso. Porém, isso não corresponde ao que ele é. O Jorei cura, porque tem lógica. Suponho que todos gostariam de entender bem essa maravilhosa fórmula pela qual a energia de Kasso é capaz de levar, através de mim, milhares de pessoas à cura. Esse é o grande mistério do século XX, mas que só deverá ser analisado em outra oportunidade.